tarde, oitavo ano, tudo bem? Vamos lá então para a nossa sexta aula, tá? Videoaula. Eu coloquei aqui 11 do 5, que é o período dessa semana, tá? Para vocês se localizarem e não se perderem lá nos vídeos, tá? Então, acompanhe na apostila na página 79, que eu vou mais explicar os exercícios e falar sobre a resenha, tá? Que é o que vocês vão produzir, tá? O passo a passo, fazer certinho ali, escolher o que vocês vão escrever, tá? E o que é uma resenha, tá? A gente viu que é uma sinopse. E o que é uma resenha, tá? Quando eu quero assistir um filme, quando eu quero ler um livro e alguém me indicou, tá? Lê tal livro, assista tal filme que ele é muito bom, tá? Mas eu quero saber mais ou menos do que se trata a história, tá? O contexto, né, dessa história. Então eu vou para uma resenha, né? Eu procuro lá, resenha do livro tal, do filme tal, tá? Vai abrir uma resenha lá, tá? Muitas vezes, em alguns casos, a gente tem a resenha crítica, que é alguém que já escreveu, fazendo críticas positivas ou negativas referente à obra, tá? Então, ele é um texto base que serve para apresentar outro texto, tá? Ele vem em forma de bem resumido, apresentando. No caso, quando for crítica, né, você já vai ler, a pessoa já vai ter assistido e escrito, né, a respeito daquilo que ela observou no texto ou no filme, tá? Então vamos lá, vocês praticarem a resenha, lá na página 79, tá? Nós temos aqui, gente, três supostos filmes, né, Star Wars. Aí tem um documentário que é Home, Nosso Planeta, Nossa Casa, tá? Ainda há tempo para salvar a natureza. E o filme do Selton Mello, né, O Palhaço, dirigido por ele mesmo também e apresentado por ele, lançado em 2011. O Star Wars é de 2015, tá? Sei que isso já tem as três tipos de filmes diferentes, porque cada um tem um gosto diferente. Ou, eu nunca vi esse do Palhaço, né? Ele é um filme brasileiro, vou querer buscar, vou querer ver, tá? Então vocês vão aqui, como diz, você vai escolher um deles, mas se você não quiser nenhum deles, não gostou, pode fazer uma outra escolha, tá? Como diz ali no enunciado. Ou selecione outro que você quiser, da sua preferência, do seu gosto, tá? É interessante essa atividade porque deu bem certinho, né? Vocês estão em casa, podem assistir em casa e já realizar, né? Do que se estivesse na escola, ia para tarefa, porque na sala de aula a gente não tem tempo para assistir um filme, né? 45 minutos até arrumar, digamos lá, sobre uns 35 minutos, né? Nenhum filme a gente consegue assistir em 35 minutos, tá? Então o que você vai produzir? Aqui tem a sequência bem certinha. O que produzir, para quem e onde será publicado. Esse onde será publicado, como a gente não está na escola, né? Porque se tivesse na escola a gente poderia fazer em forma de um jornalzinho, tá? Mas como a gente não está na escola, a gente vai deixar assim por enquanto. E sucessivamente a gente vai estar trabalhando e vai estar voltando a esse tema, tá? Da publicação. O que produzir? A resenha do filme, tá? Você vai produzir a resenha do filme que você escolheu, certo? Lá no caderno de produção de texto, você vai identificar a atividade da página 79, filme escolhido, você coloca o nome do filme e logo você vai assistir o filme e na sequência você vai fazer a resenha, tá? Então, para quem, né, para a comunidade escolar, no caso, vocês vão estar escrevendo para vocês mesmos, para a família, né, e para mim, tá? Então, as resenhas produzidas farão parte de um catálogo. Essa parte a gente não vai expor, né, porque vocês estão em casa, o momento é diferente, então, mas para vocês produzirem mesmo e terem a questão da prática, tá? Aí tem planejando a resenha. Você sabe que todo capítulo, né, ele vem o planejamento corretinho lá no livro, né, do que você vai fazer. Então aqui você tem uma ficha, tá? Você vai colocar o título do filme, quem é o diretor desse filme, tá? O ano de lançamento, quem são os atores e personagens, ator é quem é o ator na vida real, personagem que esse ator vai interpretar lá no filme, tá? O enredo, que é tudo o que se passa, né? A história, tipo de lugar onde se passa a história, o tipo de roupa que esses personagens estão usando, tá? Então tudo isso envolve aí a parte do enredo, né?
quando se passa essa história, o tempo e espaço, né? Os pontos positivos que você percebeu nesse filme, né? Por que ele é interessante, o que né, ele tem de chamativo, por que as pessoas gostam de assistir ele ou gostarão de assistir ele, né? E os pontos negativos, o que você achou que no filme não chama atenção, não é legal, que não deveria, né, ter colocado no filme, tá? Então isso é um roteiro, né, para você fazer, e a partir daqui você vai descrever, vai lá para o teu caderno e vai fazer a resenha, né, produzir a resenha. Aí você vai seguir os passos do que você colocou aqui, tá ok? Na página 81 também tem lá, por etapas, né? O A, B, não, vocês não vão fazer numa folha rascunha, no caderno, tá? Aí tem a parte da avaliação da resenha. Finalizada a resenha, você vai fazer o quê? Uma revisão nela, tá? Vendo o que falta. Ah, você escreveu, mas tinha esse ponto que eu queria acrescentar. Você volta lá, faz a correção, tá? Aqui tem um espacinho para você fazer a correção e tudo mais. Então a resenha foi iniciada com a apresentação das informações sobre o filme. Opa, você vai se fazer essa pergunta, aí você vai observar a tua resenha. Ah, se não tiver assim, você já sabe que você vai ter que fazer a mudança, vai ter que modificar. Foi feita uma breve descrição do enredo do filme? Se você não fez, vai ter que voltar e fazer. Foram empregados argumentos para defender o seu ponto de vista sobre o filme? Então, ponto de vista teu, pessoal, a resenha é tua, tá? Foram empregados adjetivos para caracterizar o filme que você resenhou, tá? O que são os adjetivos? São as características. Ah, o filme é interessante, é legal, é bonito, enfim, tá? O que você achou do filme, tá? E aí, o que você não tiver acrescentado, tá? Que faltou no teu texto, você pode estar colocando nas anotações aqui, tá? Que é uma lista de adequação. Então, lembra que eu falei? Todo o texto, vocês não podem escrever ele já diretamente na folha para entregar com o objetivo daquilo que vocês querem. Você vai ter que escrever, né? Reler aquilo, revisar e aí depois passar ali, tá? Porque muitas vezes tem aquele texto que você pega para fazer a leitura, inicia falando de um assunto e termina falando do outro. Pera aí, que lá em algum momento do texto, né? A pessoa que estava escrevendo, o autor, ele se perdeu. Tá? Então aí, com a revisão, você consegue perceber esses pontos, esses aspectos, tá? E voltar e fazer a correção, certo? Aquele elaborando o catálogo vocês não vão fazer, tá? É somente até aqui. Então, ou seja, o passo a passo, tem bastante coisa para vocês verem e observarem do que fazer, tá? Mas, resumindo, o que vocês vão fazer? Escolher ou pegar um desses 3 filmes, ou escolher um outro, né? E fazer a resenha desse filme, tá? Lá no caderno de produção de texto. Tá tranquilo? E aí, gente, na sequência ali nós temos, né, o elaborando o catálogo de resenhas. Aqui é outra parte que a gente precisa, né, de alguns sites e tudo mais para fazer pesquisa. Se você quiser pesquisar em algum site para ver como que você pode fazer uma resenha colocando críticas, tá? Essas críticas, tanto elas podem ser negativas quanto positivas, ou terem os 2 aspectos na mesma resenha, tá? Que é aquilo que você vai fazer, colocando ponto positivo e negativo, tá? Então aí nós temos o site Críticos, tá? Que eles oferecem várias resenhas para vocês, né? Exemplos para vocês se basearem, tá? E o outro, sugestão do site ali, é o Resenhando, tá? Só para vocês terem uma ideia para fazer uma leitura, quem quiser, tá, gente? E não se sentir seguro em fazer atividade, quem quiser fazer uma busca, tá? Só para vocês terem como base aí, tá? Logo na sequência a gente vai começar a trabalhar um pouquinho das questões dos textos para o Enem, tá, gente? No próximo capítulo já vamos começar dando uma pincelada aí, né? Os textos motivadores, né? O que são esses textos motivadores? Aí temos redações aí que tiraram nota 1000, né, como exemplo, porque a gente vai começar a trabalhar a questão dos argumentos, tá? Como eu criar um argumento, tá, para o meu texto.
que tipo de texto que eu vou escrever. Se ele é um texto dissertativo, argumentativo, então, obviamente, eu vou precisar de argumentos, né? E assim sucessivamente. Até agora a gente viu a questão de narração, né? Os tipos aí de resumo, resenha, sinopse, né? Fechando esse conteúdo, a gente vai partir para outro. Tá ok? Qualquer dúvida, vocês chamam lá no grupo, tirem a dúvida lá, me perguntem que eu respondo para vocês, tá? Uma boa semana e até mais.